No país com mais de 7.300 quilômetros de litoral e 2.000 praias, eles são encontrados facilmente. Usados sem qualquer custo pelos banhistas, os chuveirinhos são improvisados pelos barraqueiros licenciados pelas prefeituras. Mas a prática comum no dia a dia é cercada por riscos, como a falta de tratamento e fiscalização pelos órgãos competentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 10 pontos das praias da Zona Sul, a água usada nos chuveirinhos é retirada dos lençóis freáticos e está contaminada. A gente tem avaliado alguns ensaios, principalmente o de fosfato e o de amônia, que são dois componentes que estão na urina e que podem nos dar informações, no caso do fosfato, de uma contaminação crônica de urina e no caso da amônia, de uma contaminação um pouco mais recente. E essa urina vem dos animais e também das pessoas que estão tomando banho na própria água. Imaginem que a gente está bombeando a água de um poço artesiano, as pessoas estão tomando banho com aquela água, elas urinam, aquela água volta para o poço artesiano e depois volta de novo para o banho. Então a gente está fazendo um ciclo em cima desses elementos e com contaminação da urina. A primeira fase da pesquisa do Centro Técnico Científico da PUC-Rio foi feita ao longo de um ano. Financiado pelo CNPq, o levantamento do Departamento de Química seguiu parâmetros internacionais para constatar que as concentrações de fosfato e amônia estão até 10 vezes acima do aceitável. A água da chuva ela vem diluindo aquela água que está naquele poço artesiano. Então, ou quando também tem uma maior influência da água do mar, a água do mar entrando no poço, ela tende a diluir. O problema é que nessa época de verão, que a gente teve pouca chuva aqui agora, a gente tem um problema ainda maior. A urina em si, o fosfato e a amônia que a gente está analisando, eles não são prejudiciais à saúde, mas eles favorecem a proliferação de bactérias, de vírus, que esses sim são causadores de doenças para a população. O levantamento deve ser ampliado para outros pontos da cidade. E uma questão que preocupa desde já é o jogo de empurra-empurra entre os responsáveis pela qualidade da água para o consumo humano no país. No caso do Rio de Janeiro, até hoje não há um órgão do poder público que se responsabilize pela situação. As águas, no Brasil, elas são disciplinadas pela Constituição e pela Política Nacional de Recursos Hídricos, e a água, de um modo geral, ela é um bem ambiental, ela é um recurso natural que é fundamental para a saúde humana, fundamental não só para as presentes, como para as futuras gerações, e, portanto, como bem ambiental, não pertence a ninguém, quer dizer, pertence e, ao mesmo tempo, pertence a todos. A Constituição, ela cria mecanismos de participação, cria mecanismos para que, em relação aos bens ambientais, esse destino seja dado de forma adequada e de forma a ter sempre em mira a questão da qualidade de vida e da saúde humana. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2004, União, estados e municípios devem adotar as medidas necessárias para garantir o bem-estar dos consumidores. Para as cidades, cabe auditar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e também a forma que isto acontece. Nos casos de concessão de serviço de abastecimento, são estas entidades responsáveis, segundo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e também segundo as legislações em vigor. E envolve, sobretudo, o poder público no sentido de entender que ele tem que ter uma atitude proativa, ele não tem que ficar se eximindo, ele tem que trazer para si a responsabilidade, não porque ele seja proprietário do bem, mas porque incumbe a ele gerir o bem ambiental. Não, nesse caso da água, se efetivamente isso resulta, o uso da praia resulta num benefício para a cidade em termos de lucro, por que não trazermos para nós também os ônus de cuidar disso, ao invés de expor o cidadão em riscos à sua saúde através de uso de água inadequado? Para a população, não resta dúvida. A solução tem que partir de todos. Precisa de haver uma campanha de conscientização das pessoas, porque o próprio usuário, a pessoa que está utilizando o chuveirinho é a própria pessoa que está poluindo, A gente espera, no mínimo, que as autoridades competentes tomem providência, Oferecer uma água de qualidade, com mínimo de qualidade.